Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 22 e hoje nós vamos tratar do capítulo 17 do livro de Apocalipse, páginas 44 e 45 da apostila. Os capítulos 17 e 18 tratam da queda, da destruição da chamada Babilônia escatológica. O capítulo 17 aborda mais o ponto de vista religioso e o capítulo 18 aborda mais o ponto de vista político e econômico. Esse capítulo 17 é cheio de detalhes e isso faz com que ele seja considerado um dos mais difíceis de todo o livro de Apocalipse. Nós vamos aqui seguir uma linha de raciocínio, mas sem a pretensão de fechar a questão, respeitando outras interpretações. Bem, esse capítulo 17 trata, como eu falei, da Babilônia escatológica. Isso tem a ver com o surgimento de um novo império mundial, em outras palavras, do renascimento do Império Romano. Nós podemos entender isso de forma prática, reconhecendo essa ordem, essa nova ordem mundial, como o império do anticristo durante o período da grande tribulação. Esse império do anticristo vai ser estabelecido na região do antigo Império Romano, do domínio geográfico do antigo Império Romano. Ou seja, vai da faixa que pega desde a Europa até a antiga Babilônia, compreendendo também o norte da África e o Oriente Médio. Nós entendemos assim porque essa explanação da Babilônia escatológica, que é uma cidade, que é a capital desse novo império, concorda bastante com a profecia de Daniel no capítulo 2 e no capítulo 7. Eu convido você a abrir comigo o livro de Daniel no capítulo 2. Daniel aqui interpreta um sonho do imperador Nabucodonosor. Então, Daniel 2:31, está escrito: Tu, ó reis, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então aqui Daniel interpreta o sonho do imperador e esse sonho descrevia uma estátua. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico, era o império da época, cujo imperador era Nabucodonosor. Aqui os braços e o peito de prata representa o Império Medo-Persa, que é o império que sucedeu o Império Babilônico. Os quadris de bronze representam o Império Grego, veio depois do Médio Persa. E as pernas de ferro representam o Império Romano, na época de Jesus, na época de João, onde Apocalipse foi escrito. Mas o que tem a ver com a aula de hoje são os pés, que são em parte de ferro e em parte de barro. Essa parte de ferro representa justamente a influência do Império Romano. E nós acreditamos que é a influência geográfica, territorial, onde o Império Romano dominou na época que o livro de Apocalipse foi escrito. E esse barro seria a mistura com outros povos. Esses pés, metade ferro e metade barro, representa sim essa nova ordem mundial, esse novo reino que é o reino do anticristo, cuja capital desse reino se chama Babilônia escatológica, é chamada de Babilônia escatológica, ou a grande meretriz. A visão de Daniel do capítulo 7 também tem a ver com esse assunto. Aqui Daniel teve um sonho e ele sonhou com 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e um outro animal terrível. Nesse sonho, o leão representa o Império Babilônico, na sequência o urso representa o Império Medo-Persa, o leopardo o Império Grego e esse outro animal feroz, o Império Romano. O texto diz
em Daniel 7, 8, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então é interessante que aqui esse quarto animal do sonho de Daniel, do capítulo 7, também aparece com 10 chifres, da mesma forma que o dragão do capítulo 12 de Apocalipse, da mesma forma que o anticristo do capítulo 13 de Apocalipse, e da mesma forma da besta que é representada aqui no capítulo 17, a qual a Babilônia escatológica, a grande meretriz, vai estar montada. E desses 10 chifres sai um chifre menor, que falava com insolência. A gente interpreta que esse chifre menor é justamente o anticristo, que ele vai até se voltar contra o próprio império, contra a própria cidade, e ele mesmo vai destruir a Babilônia escatológica. Aqui no verso 1 e verso 2 do capítulo 17 de Apocalipse, fala claramente da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. A interpretação de quem seria essa grande meretriz e quem seriam as muitas águas, ela já é dada no próprio capítulo 17. Se você acompanhar aqui no versículo 18, está escrito: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou seja, essa grande meretriz, essa mulher chamada de meretriz, também chamada de Babilônia escatológica, é uma cidade que é a capital do império do anticristo, dessa nova ordem mundial. E as muitas águas, a interpretação já é dada aqui no verso 15. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, povos sempre representa multidão. E por que meretriz? Porque a prostituição na Bíblia, ela sempre representa a idolatria, a religião, a falsa religião. Nós podemos ver isso em Naum, no capítulo 3, verso 4. Por isso que essa descrição da grande meretriz, da Babilônia escatológica, do capítulo 17, aborda mais o tema e o ponto de vista, o olhar religioso. Ou seja, nessa cidade chamada Babilônia escatológica, nessa cidade que o versículo 5 diz, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, essa cidade vai abrigar a super igreja que vai apoiar a ascensão do anticristo, essa super igreja liderada pelo falso profeta, que é a segunda besta, a besta que emerge da terra, ali também do capítulo 13 de Apocalipse. Então, o versículo 1 e 2 não tem dúvida. A grande meretriz é a cidade, capital do império do anticristo durante os 7 anos da grande tribulação. E muitas águas são os povos que vão ser seduzidos por essa super igreja prostituta, essa super igreja meretriz que vai seduzir os habitantes da terra. Aqui no verso 2 fala que todos vão beber do vinho da sua devassidão e vão ficar embebedados. Ou seja, vai ser uma super igreja com uma religião única que vai atrair todos os povos. Aqui no verso 3, nós vemos a grande meretriz montada sobre a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. A gente já pode notar a relação do anticristo com essa super igreja estabelecida nessa cidade, nessa capital do império, da nova ordem mundial. Essa relação do anticristo com essa super igreja vai se dar durante um tempo, mas no final vai ser destruída. O verso 16 deixa bem claro isso. Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e o farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo. O próprio anticristo vai se voltar contra a meretriz,
contra a Babilônia escatológica e vai destruí-la do ponto de vista religioso. Ele vai implantar sua própria religião, ele vai fazer com a ajuda do falso profeta que os moradores da terra adorem a ele próprio. Antes não, num primeiro momento, na primeira metade da grande tribulação, essa super igreja, essa super religião vai ser pacífica, vai unificar todas as religiões, vão falar uma só língua, do tipo todos os caminhos levam a Deus, vai ser alguma coisa politicamente correta, palatável, de fácil aceitação de todos os povos, como já foi dito. Ela vai seduzir todos os povos, mas num determinado momento o anticristo vai romper. É interessante que no capítulo 17, o anticristo, o próprio anticristo, destrói essa meretriz, essa Babilônia escatológica, do ponto de vista religioso. E no capítulo 18, o próprio Deus, aí sim, já na Batalha do Armagedon, vai destruir essa cidade, essa capital, do ponto de vista político e econômico, e ela não vai existir mais. Aqui no verso 5, fica bem claro o mistério que João revela: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa cidade, essa capital dessa super igreja, desse super império mundial, dessa nova ordem, que é o império do anticristo, ela foi chamada de Babilônia muito por conta da antiga Babilônia, a Babilônia dos caldeus, na época do Império Babilônico, que foi constituída essa cidade às margens do rio Eufrates, e ela era conhecida pela sua opulência, pela sua devassidão, e todo tipo de prostituição havia nesse lugar, todo tipo de idolatria. Então, assim, ela foi chamada em Apocalipse, obviamente com referência à antiga Babilônia dos caldeus. O verso 6 mostra essa mulher embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus. Ao mesmo tempo que essa super igreja vai ser pacífica para os povos, sem Jesus, ela vai ser cruel e vai perseguir todos aqueles que seguirem a Cristo. Bem, aqueles que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, fiquem sabendo, baseado no versículo 6 do capítulo 17, que vai haver um grande derramamento de sangue. De forma alguma a igreja vai passar, se passar pela grande tribulação, ilesa. Mas nós, dispensacionalistas, nós não cremos assim. Nós cremos que a igreja já vai ter sido arrebatada, a igreja de Jesus, no arrebatamento, antes dos 7 anos da tribulação, e esses aqui que têm a sua vida ceifada são os remanescentes. Nós já falamos isso aqui em aulas anteriores. São aqueles que se converterem durante o tempo da grande tribulação. Claro que não vai ser uma conversão como se dá nos dias de hoje, vai ser uma conversão, como está escrito aqui, à base de sangue. O verso 8 faz uma referência à besta que era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Essa besta aqui, como já foi dito, é o anticristo. Ele recebe um golpe, ele tem um revés, ele tem uma perda, uma derrota e depois ele se recupera. Lá no capítulo 13, no verso 3, nós podemos perceber a mesma narrativa. A besta é golpeada de morte, numa ferida mortal, e tanto no capítulo 13, verso 3, como aqui no capítulo 17, verso 8, os moradores da terra, aqueles que não são seguidores de Cristo, aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida, os não salvos, os ímpios, se admiram da recuperação da besta, da forma como ela se recuperou dessa pequena derrota. Os versos 9, 10 e 11 falam a respeito das 7 cabeças da besta. Essas 7 cabeças têm um sentido espiritual, um sentido geográfico e um sentido profético. O sentido espiritual é o mesmo relatado na descrição das 7 cabeças do dragão, lá no capítulo 12. Ou seja, o número 7 significa plenitude, e aqui seria uma referência espiritual à plenitude das astúcias do inimigo. As mesmas 7 cabeças do dragão, de Satanás, aparecem aqui na besta, no anticristo, na besta que emerge do mar. Mas também tem um sentido geográfico. No verso 9 fala, as 7 cabeças são 7 montes. E isso nos remete à cidade de Roma, que é a cidade que foi
fundada sobre 7 colinas. Todos sabem que a cidade de Roma é a cidade das 7 colinas, edificada sobre as 7 colinas. E a Igreja Católica Romana, que tem a sede ali no Vaticano, nessa mesma região. Nós não podemos afirmar categoricamente que a Babilônia escatológica é a cidade de Roma e que a superigreja é a Igreja Católica Romana. Não podemos afirmar isso, mas é razoável o raciocínio que, de alguma forma, o império do anticristo está compreendido no território do antigo Império Romano, no território que era compreendido ali pela região da Europa, no Oriente, enfim, o império do anticristo vai ser nessa mesma região. E, de alguma forma, a Igreja Católica Romana vai estar envolvido com essa superigreja. Esse é o sentido geográfico. Agora, no sentido profético, o verso 10 fala dos reis, que tinham 7 reis, 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, ainda fala de um 8º. Esse tem um simbolismo profético, porque os 5 reis que caíram, são os impérios, que já faz parte da história, do passado, o Império do Egito, o Império da Síria, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego, são 5 que já foram. O que existe, transportando para a época ali de João, de Apocalipse, era o Império Romano, que era o Império da época, ou seja, o 6º. O 7º, que ainda viria, é o Império do Anticristo. Isso aí é uma referência futura ao período da grande tribulação. E esse 8º rei aí, que procede dos 7 e caminha para a destruição, esse sim é a própria besta, é o próprio anticristo, que vai romper aí com a Babilônia escatológica, com essa cidade, com essa superigreja, e vai levantar o seu próprio império e uma adoração à sua própria pessoa. Os versos de 12 a 14 falam dos 10 chifres, e essa figura dos 10 chifres ela é bastante conhecida. Os 10 chifres da besta aqui são os 10 chifres do dragão, que é Satanás, são os mesmos 10 dedos ali da visão da estátua de Daniel no capítulo 2, são os 10 chifres daquele animal horrendo visto no sonho de Daniel no capítulo 7. Então, os 10 representam 10 potências políticas que vão apoiar o reino do anticristo. Aqui a Bíblia mostra que eles vão receber um poder durante 1 hora, isso aí é um simbolismo de um tempo. Nós sabemos que eles vão ter poder durante um certo tempo do período da grande tribulação e depois eles vão perder uma batalha para o Cordeiro, como diz aqui no versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Isso é uma referência à batalha do Armagedon. E o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vencerá também com os eleitos, aqueles que se acham com ele. É interessante que a Babilônia escatológica, essa grande meretriz, assim como diz no verso 16, ela vai ser primeiro golpeada pelo próprio anticristo, que vai destruir essa religião, essa superigreja, para implantar a adoração à sua própria pessoa. Depois ela será destruída também pelo próprio Deus. Bem, essa foi a videoaula 22, falamos do capítulo 17 de Apocalipse. Na próxima aula vamos continuar com esse tema, Babilônia escatológica, mas não no aspecto religioso, não com a ótica, com a visão religiosa, mas sim com a visão política e econômica. Eu espero que você tenha gostado da aula, você curte, compartilha com os amigos e se inscreva no nosso canal, no canal da Igreja do Evangelho Simples. Deus abençoe a sua vida.